Você já se perguntou se existe perdão para o diabo? Essa é uma questão intrigante que muitos cristãos e estudiosos da Bíblia debatem. Hoje, vamos explorar o que as Escrituras dizem sobre isso e entender por que a resposta é tão importante para a nossa fé. Vamos mergulhar juntos nessa reflexão e descobrir o que a Bíblia revela sobre o destino de Satanás e o plano de redenção de Deus para a humanidade. Para entender se existe perdão para o diabo, primeiro precisamos saber quem ele é e qual foi sua trajetória. A Bíblia nos diz que Satanás era originalmente um anjo chamado Lúcifer, criado por Deus com grande beleza e poder. Em Ezequiel 28, 12 e 17, lemos sobre sua queda devido ao orgulho e à rebelião contra Deus. Lúcifer quis ser como Deus e por isso foi expulso do céu, tornando-se Satanás, o adversário. Em Isaías 14, 12 e 15, encontramos uma descrição adicional dessa rebelião. Lúcifer, chamado de Estrela da Manhã, se exaltou em seu coração, desejando ascender acima das estrelas de Deus e se tornar semelhante ao Altíssimo. No entanto, ele foi lançado ao Sheol, ao mais profundo abismo. Essa queda de Satanás marca o início de sua oposição contínua a Deus e à humanidade. Ele se torna o tentador, aquele que busca afastar os seres humanos de Deus, como vemos no relato de Gênesis 3, onde ele engana Eva no Jardim do Éden. Satanás é descrito como o pai da mentira, em João 8,44, e como o grande dragão, a antiga serpente, em Apocalipse 12, 9. Portanto, entendemos que Satanás, uma vez um anjo de luz, se transformou no adversário devido à sua própria escolha de se rebelar contra Deus. Essa rebelião e rejeição da autoridade divina são cruciais para entender a questão do perdão e do destino final de Satanás. O pecado de Satanás não foi um simples erro ou transgressão. Foi uma rebelião direta e consciente contra a autoridade de Deus. Em Apocalipse 12, versículo 9, vemos que ele levou um terço dos anjos com ele em sua rebelião, transformando-se no adversário que conhecemos hoje. Essa rejeição deliberada e completa da soberania divina é o que torna o pecado de Satanás tão grave e irreversível. A rebelião de Satanás não foi resultado de tentação externa ou fraqueza momentânea. Ele, que era um anjo de alta posição, com pleno conhecimento da glória e da santidade de Deus, escolheu voluntariamente se insurgir contra o Criador. Esse ato de desafiar a Deus foi um ato de orgulho e autossuficiência. Satanás não apenas pecou, mas procurou estabelecer seu próprio reino em oposição direta ao reino de Deus. Além disso, em 2 Coríntios 11, 14, Paulo nos alerta que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso nos mostra que Satanás continua a agir de maneira enganosa, tentando desviar os seres humanos do caminho de Deus. Sua rebelião é contínua e persistente, caracterizada pela mentira e pelo engano. Portanto, o pecado de Satanás é caracterizado por uma rebelião total e uma rejeição consciente de Deus. Ele não apenas pecou, mas se tornou o autor do pecado e da corrupção. Essa natureza e gravidade do seu pecado nos ajudam a entender por que o perdão não é uma opção disponível para ele, segundo as Escrituras. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu conhecimento bíblico e entender a mensagem de Gênesis a Apocalipse, eu tenho uma recomendação especial para você. Conheça o Resumo Bíblico, um resumo completo da Bíblia que explica cada livro de forma clara e acessível. Este recurso é perfeito para quem quer conhecer toda a Bíblia de maneira prática e enriquecedora. Acesse o link no primeiro comentário fixado e comece sua jornada de descoberta hoje mesmo. O plano de redenção de Deus, através de Jesus Cristo, é central para a fé cristã e foi destinado exclusivamente à humanidade. Em João 3,16, lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este versículo destaca o amor de Deus pela humanidade e a oferta de salvação para todos que crerem e se arrependerem. O sacrifício de Jesus na cruz foi um ato único e suficiente para a redenção de todos os pecados humanos. Ele veio ao mundo como o Cordeiro de Deus, sem pecado, para tomar sobre si as iniquidades da humanidade. Em 1 Pedro 2,24, está escrito: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. No entanto, a Bíblia não oferece qualquer indicação de que esse plano de redenção se estenda a Satanás ou aos anjos caídos. Em Hebreus 2,16, lemos que certamente não é aos anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão.
Isso indica claramente que a salvação oferecida por Cristo é destinada aos seres humanos e não aos seres angelicais. A redenção através de Cristo requer arrependimento e aceitação do sacrifício de Jesus. Satanás, tendo rejeitado Deus de maneira plena e consciente, não demonstra qualquer sinal de arrependimento ou desejo de reconciliação. Seu papel como acusador e enganador permanece constante, como descrito em Apocalipse 2:10. O acusador de nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite, foi lançado fora. Portanto, o plano de redenção de Deus, centralizado em Jesus Cristo, é uma oferta graciosa de perdão e salvação para a humanidade. A Bíblia deixa claro que essa oferta não se aplica a Satanás, cuja rebelião e oposição a Deus são definitivas e irreversíveis. A Bíblia é clara sobre o destino final de Satanás. Em Apocalipse 20:10, lemos: "O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para todo o sempre." Este versículo revela o julgamento final de Satanás, onde ele será condenado a um tormento eterno. Desde sua queda, Satanás tem sido o principal adversário de Deus e da humanidade, constantemente buscando destruir e enganar. Ele é descrito como o Deus deste século, em 2 Coríntios 4:4, cegando as mentes dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Apesar de seu poder temporário na terra, seu destino final está selado. Em Mateus 25:41, Jesus fala sobre o destino reservado para Satanás e seus anjos. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: "Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Isso nos mostra que o inferno foi preparado como o destino final de Satanás e daqueles que o seguiram em sua rebelião. Além disso, o livro de Judas, no versículo 6, nos diz que os anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Isso reafirma que não há possibilidade de redenção para os anjos caídos, incluindo Satanás, que aguardam seu julgamento final. Portanto, o destino final de Satanás é o lago de fogo, onde ele será atormentado para sempre. Esta verdade nos lembra da seriedade do pecado e da rebelião contra Deus, e nos encoraja a viver em obediência e fidelidade ao Senhor. A condenação de Satanás também nos dá esperança, pois sabemos que o mal não triunfará e que Deus terá a vitória final sobre todas as forças das trevas. O que podemos aprender dessa análise sobre Satanás e a questão do perdão? Há lições espirituais profundas que podemos extrair e aplicar em nossas vidas diárias. Primeiramente, a seriedade do pecado e a necessidade de arrependimento. O pecado de Satanás foi uma rebelião consciente e deliberada contra Deus. Isso nos lembra que o pecado é sério e deve ser tratado com a mesma seriedade. Precisamos reconhecer nossas falhas, arrepender-nos sinceramente e buscar a misericórdia de Deus. Como lemos em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em segundo lugar, a importância de viver na graça de Deus. Ao contrário de Satanás, que rejeitou a autoridade de Deus, nós temos a oportunidade de aceitar a graça oferecida através de Jesus Cristo. Efésios 2:8-9 nos lembra: "Pois é pela graça que vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie." Devemos viver com gratidão e humildade, reconhecendo que nossa salvação é um presente imerecido. Outra lição crucial é a vigilância contra as tentações. Satanás continua a ser um adversário ativo, buscando enganar e desviar os filhos de Deus. 1 Pedro 5:8 nos adverte: "Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar." Devemos estar sempre atentos, fortalecidos pela oração, leitura da palavra e comunhão com outros crentes. A Bíblia é clara sobre o destino final de Satanás. Em Apocalipse 20:10, vemos que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Isso nos mostra que seu destino está selado e não há possibilidade de redenção para ele. As lições espirituais que podemos tirar dessa análise são profundas. Somos lembrados da seriedade do pecado e da necessidade de arrependimento, da importância de viver na graça de Deus, da vigilância contra as tentações e da justiça e soberania de Deus.
Além disso, devemos valorizar a intercessão contínua de Cristo por nós, que nos dá segurança e esperança em nossa caminhada cristã. Que possamos viver de acordo com essas verdades, confiando sempre na graça e na justiça de Deus. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Que Deus abençoe você e até a próxima.